Instalivros apresenta Dar e Receber, uma abordagem revolucionária sobre sucesso, generosidade e influência. Adam Grant. Em Dar e Receber, Adam Grant reúne suas conclusões sobre os motivos pelos quais algumas pessoas chegam ao topo da escala de sucesso, enquanto outras permanecem na mediocridade. Ele explica que nas interações profissionais, podemos atuar como tomadores, compensadores ou doadores. Os tomadores se esforçam para extrair o máximo possível dos outros. Os compensadores se empenham em promover trocas equilibradas. E os doadores são aquele tipo raro de indivíduo que ajuda os outros sem esperar nada em troca. Com base em seus estudos pioneiros, Grant revela que os que chegam mais longe são os doadores. Por outro lado, o autor constatou que os doadores também estão entre os menos bem-sucedidos. O autor mostra o que os doadores bem-sucedidos fazem de diferente em 5 áreas-chave: networking, colaboração, influência, negociação e liderança, e o que os tomadores e os compensadores podem aprender com os métodos deles. A reciprocidade. As pessoas bem-sucedidas apresentam 3 coisas em comum: motivação, capacidade e oportunidade. Para alcançar o sucesso, precisamos combinar trabalho árduo, talento e sorte. O sucesso depende muito de como interagimos com outras pessoas. Sempre que nos relacionamos com alguém no trabalho, temos uma escolha a fazer. Fazemos as coisas esperando o máximo de retorno ou contribuímos o máximo possível, sem nos preocuparmos com a retribuição. Nos últimos 30 anos, numa série de estudos pioneiros, cientistas sociais descobriram que as pessoas são muito diferentes em suas preferências por reciprocidade. O autor apresenta 2 tipos de pessoas que são opostas em relação à reciprocidade no trabalho. São os tomadores e os doadores. Os tomadores têm uma característica inconfundível: gostam mais de receber que dar. Fazem a reciprocidade pender para o seu lado, colocando os interesses próprios à frente das necessidades dos outros. Os tomadores acreditam que o mundo é um lugar competitivo, uma luta de cão e gato. Acham que para alcançar o sucesso, precisam ser melhores que os outros. Para demonstrar sua competência, se autopromovem e se empenham em obter o máximo de créditos por tudo que fazem. Já os doadores fazem a reciprocidade pender na direção dos outros, preferindo dar mais do que recebem. Quem é doador no trabalho simplesmente se esforça para ser generoso ao compartilhar o seu tempo, sua energia, seus conhecimentos, suas habilidades, suas ideias e seus contatos com outras pessoas que podem se beneficiar desses recursos. Na vida profissional, pouca gente age puramente como doador ou tomador, adotando em vez disso um terceiro estilo. Tornam-se compensadores e preferem sempre o equilíbrio entre dar e receber. O compensador acredita no isto por aquilo, no toma lá, dá cá, e seus relacionamentos são regidos por trocas de favores uniformes. Se você fosse opinar sobre qual desses tipos costuma alcançar mais sucesso, qual seria a sua resposta? Tomadores, doadores ou compensadores? Profissionalmente, todos os 3 estilos de reciprocidade geram as próprias vantagens e desvantagens. Pesquisas demonstram que os doadores ficam na base da escala de sucesso. Em muitas ocupações importantes, os doadores estão em desvantagem. Melhoram a vida dos outros, mas sacrificam o próprio sucesso. Em todas as ocupações, os doadores são muito generosos, confiantes e altruístas, a ponto de sacrificar os próprios interesses em benefício dos outros. Mas se é maior a probabilidade de que os doadores se situem na base da escala de sucesso, quem tenderá mais a alcançar o topo? Os tomadores ou os compensadores? Nenhum e nem outro. Os doadores dominam a base e o topo da escala de sucesso. Em diferentes ocupações, quando se estuda a ligação entre estilos de reciprocidade e sucesso na atividade, os doadores são mais propensos a se revelarem também campeões, não só azarões. O autor deixa claro que doadores, tomadores e compensadores todos têm condições de ser bem-sucedidos. Mas ocorre algo diferente quando os doadores chegam lá. O sucesso se espalha e gera um efeito cascata, mas quando os tomadores vencem, em geral alguém perde. Um exemplo de doador. Ao se empenhar na libertação dos escravos,
Ao sacrificar as suas próprias oportunidades políticas pela causa e, como advogado, se recusar a defender clientes que pareciam culpados, Lincoln sempre agiu em prol do bem maior. Quando especialistas em história, em ciências políticas e em psicologia analisam os presidentes, Lincoln sobressai como um grande doador. Na Casa Branca, Lincoln não hesitou em colocar o bem do país acima do próprio ego. Quando conquistou a presidência, em 1860, convidou os 3 candidatos derrotados indicados pelo Partido Republicano para a disputa pela presidência a se tornarem secretário de Estado, secretário do Tesouro e procurador-geral. Na posição de Lincoln, um tomador teria preferido proteger o próprio ego e o próprio poder, convidando pessoas submissas para compor o governo. Um compensador provavelmente teria oferecido nomeações a aliados que o haviam apoiado. Lincoln, porém, convidou, em vez disso, seus adversários mais ameaçadores. Precisamos dos homens mais fortes do partido, declarou Lincoln a um repórter. Não tenho direito de privar o país dos serviços deles. Na época de Lincoln, sem telefone, internet e transporte de alta velocidade, construir relacionamentos e reputações era um processo lento. No mundo conectado de hoje, em que os relacionamentos e as reputações são mais visíveis, os doadores aceleram o processo. À medida que as equipes se tornam cada vez mais predominantes, os doadores passam a ter mais oportunidades para demonstrar o seu valor, como Lincoln fez. Mesmo quando não se trabalha em equipe, boa parte das ocupações está no setor de serviços. Steve Jones, premiado ex-CEO de um dos maiores bancos da Austrália, queria saber o que contribuía para o sucesso dos consultores financeiros. A equipe dele estudou os fatores e o fator mais influente era se o consultor financeiro colocava os interesses dos clientes à frente daqueles da empresa. Um exemplo desse estilo doador é o australiano Peter Odette. Ele começou a carreira como representante de serviços aos clientes, atendendo a telefonemas para uma grande seguradora. Em 2011, quando trabalhava como consultor financeiro, recebeu um telefonema de um cliente australiano querendo fazer mudanças em sua previdência privada, estimada em $70 mil. Um membro da equipe foi encarregado de atender ao cliente, mas depois de consultar o cadastro, descobriu que o homem era um sucateiro. Pensando como compensador, recusou-se a visitá-lo. Seria perda de tempo. Era um cliente minúsculo e ninguém o queria. Peter marcou uma visita ao sucateiro para ajudá-lo com a mudança de plano. Ao parar o carro diante da casa, ficou de queixo caído. A casa estava caindo aos pedaços. Dirigiu-se aos fundos da propriedade, onde um homem aparentando 35 anos abriu a porta. O cliente fez um gesto para uma das cadeiras dobráveis e Peter começou a ouvir as suas intenções. Simpatizando com o sujeito, que parecia um trabalhador honesto, Peter fez uma oferta generosa. Já que estou aqui, por que você não me fala um pouco da sua vida para ver se posso ajudá-lo em algo mais? O cliente disse que adorava carros e levou-o para um galpão atrás da casa. Peter se preparou para outra exibição de pobreza, imaginando um monte de metal enferrujado. Ao entrar no galpão, porém, foi surpreendido. Diante dele, em perfeitas situações, havia um Chevy Camaro de primeira geração, 2 Valiant australianos com motores de 1000 HP para corrida, uma picape envenenada e um Ford Coupé turbinado ao estilo do filme Mad Max. O cliente não era um sucateiro, era proprietário de uma lucrativa empresa de sucata. Acabara de comprar a casa para reformá-la. Peter passou o ano seguinte reformulando os negócios do cliente, melhorando sua situação tributária e ajudando-o na reforma da casa. Tudo o que fiz começou com uma gentileza, disse Peter, que desenvolveu um forte relacionamento com o cliente, cujos rendimentos se multiplicaram por 100 no ano seguinte. Networking. Durante séculos reconhecemos a importância do networking. Ao desenvolver um forte networking, pode-se obter um acesso inestimável a informações, experiência e influência. Muitas pesquisas demonstram que pessoas com amplas redes de relacionamentos conseguem melhores avaliações de desempenho, são promovidas com mais rapidez e ganham mais dinheiro. O autor diz que em algum momento da vida você já deve ter se sentido frustrado ao lidar com certos tipos de pessoas espertas e cheias de lábia que se mostram simpáticos ao pedirem favores, mas que acabam o apunhalando pelas costas ou apenas ignorando depois de conseguirem o que queriam. Muitos tomadores se tornam bons farsantes.
agindo com generosidade, disfarçados de doadores ou compensadores. Apesar de os tomadores normalmente serem dominadores ou controladores com seus subordinados, são muito submissos com os superiores. Quando lidam com pessoas poderosas, tornam-se impostores convincentes. Como querem ser admirados por pessoas influentes, eles se esforçam ao máximo para serem charmosos e bajuladores. Os tomadores, em geral, fingem muito bem quando querem agradar. O autor diz que, com o tempo, a forma com que tratam aos colegas e aos subordinados compromete seus relacionamentos e sua reputação. Afinal, as pessoas, em sua maioria, são compensadoras, dão valor à justiça, à igualdade e à reciprocidade. Felizmente, as pesquisas mostram que os tomadores deixam pistas. No estudo de CEOs da indústria da computação, pesquisadores descobriram várias pistas de tomadores e também detectaram um indício nas entrevistas com os CEOs. Eles tendem a ser egocêntricos. Os tomadores se mostram mais propensos a usar pronomes singulares na primeira pessoa, como eu, me, mim, comigo, meu, em comparação a pronomes plurais na primeira pessoa, como nós, nos, conosco, nosso. Outro indicador era a remuneração. Os CEOs tomadores ganhavam muito mais que os outros altos executivos de suas empresas. Quando os pesquisadores analisaram os relatórios anuais das empresas de computação, perceberam diferenças drásticas no destaque dado às imagens dos CEOs. Em alguns relatórios anuais, nem havia foto deles. Em outros, viam-se fotos de página inteira. Uma grande foto é evidência de autoelogio. Enviando a mensagem clara, sou a principal figura desta empresa. Em consequência de algumas mudanças drásticas no mundo desde 2001, esses sinais são identificados com mais facilidade que em qualquer outra época. As redes de relacionamento se tornam muito mais transparentes. No Vale do Silício, um homem discreto está levando as redes transparentes a outro nível. O nome dele é Adam Forrest Rifkin, considerado um gigante da programação. Ele se descreve como nerd, tímido e introvertido. Adam Rifkin construiu sua rede de relacionamentos atuando como doador de boa-fé. Desde 1994, Rifkin se destaca como líder de uma entre várias comunidades da internet, empenhando-se em fortalecer as relações e em ajudar as pessoas a resolver conflitos online. Em 2005, Rifkin e Joyce Park fundaram a 106 Miles, rede profissional com a missão social de educar engenheiros empreendedores por meio do diálogo. Essa abordagem produziu grandes resultados, não só para Rifkin, mas também para os que ele orientou ao longo do caminho. Em 2001, Rifkin era grande fã do Blogger, serviço pioneiro na publicação de blogs. O Blogger ficou sem dinheiro e Rifkin propôs um contrato ao fundador da empresa para que ele prestasse alguns serviços à sua primeira startup, a KnowNow. Resolvemos contratá-la porque queríamos que o Blogger sobrevivesse, diz Rifkin. O dinheiro do contrato ajudou o fundador a manter o serviço de blogs e a cofundar outra empresa, denominada Twitter. Grant diz que na velha escola do toma lá, dá cá, as pessoas atuavam como compensadoras. Hoje, porém, doadores como Adam Rifkin são capazes de desenvolver um mecanismo de reciprocidade mais poderoso. Em vez de realizar troca de valor, Rifkin prefere adicionar valor. Enquanto os tomadores e os compensadores têm grandes redes de relacionamentos, os primeiros para parecerem importantes e terem acesso a conexões poderosas, os segundos para cobrar favores, Rifkin usa as redes como meio de criar novas oportunidades para se doar. O efeito propagador. Talvez você não saiba quem é George Meyer, mas sem dúvida conhece seu trabalho. George Meyer é a mente criativa por trás do humor de Os Simpsons. Ele foi contratado para escrever Os Simpsons antes de sua estreia em 1989 e destacou-se como importante colaborador durante 16 temporadas, nas condições de redator e de produtor executivo. Tirando os criadores, é a maior influência sobre o programa. Quando consideramos o que é preciso para alcançar o nível de impacto humorístico de George Meyer, supõe-se que a criatividade seja o quesito mais importante. Caroline O'Mine, durante muito tempo redatora e produtora de Os Simpsons, diz que Meyer tem uma maneira diferente de ver o mundo. E conclui, é algo absolutamente singular. Os tomadores têm um jeito todo especial de gerar ideias criativas e defendê-las.
Como confiam ao extremo nas próprias opiniões, não se preocupam com a aprovação social que limita a imaginação de tantas pessoas. Essa é a característica diferenciadora do humor de George Meyer. Então, o segredo da criatividade seria atuar como tomador? O sucesso de George Meyer enfatiza que os doadores podem ser tão criativos quanto os tomadores. Ao estudar os hábitos de colaboração dele, o autor percebeu como os doadores trabalham de maneira a contribuir para o próprio sucesso e para o sucesso das pessoas ao seu redor. Os doadores bem-sucedidos aumentam o bolo e beneficiam não só o seu grupo, mas também a si mesmos. Pesquisas revelam que quem doa tempo e conhecimento para ajudar os colegas acaba recebendo mais aumentos salariais e promoções. Parte do sucesso de Meyer resultou do aumento do bolo. Quanto mais ele contribuía para o sucesso dos programas, maiores eram as fatias a serem recebidas pela equipe. O comportamento de Meyer também mudou a maneira como os colegas o viam. Ao colocarem os interesses do grupo à frente dos próprios, os doadores demonstram que o principal objetivo deles é beneficiar a coletividade. Em consequência, conquistam o respeito dos colaboradores. Em 1995, durante a 6ª temporada de Os Simpsons, Meyer disse aos colegas que deixaria o programa. Em vez de ver a partida dele como uma oportunidade de promoção, os redatores não quiseram que ele fosse embora. Rapidamente se aliaram para convencê-lo a ficar, mesmo que como o consultor. George Meyer deu forma a mais de 300 episódios de Os Simpsons, mas apareceu como redator em apenas 12. Em centenas de episódios, outros redatores ficaram com os créditos pelas ideias e piadas de Meyer. Na sala de redação de Os Simpsons, ser mais flexível com os outros do que consigo mesmo ajudou Meyer a extrair dos colaboradores as melhores ideias. Tentei criar um ambiente onde todos sentissem que podiam contribuir, que errar é humano, diz. Grant diz que isso é conhecido como segurança psicológica. São os doadores que, em geral, favorecem esses ambientes. Os colegas de Meyer o consideram gênio, mas ele também se destaca como o criador de gênios. Ao ajudar os colegas redatores em Os Simpsons, George Meyer os tornou mais eficazes no trabalho. Encontrando o diamante bruto. Quando tratamos uma pessoa como ela é, nós a tornamos pior do que já é. Quando a tratamos como se já fosse o que poderia ser, nós a transformamos no que deveria ser. Alunos de 18 turmas do jardim de infância até o 5º ano fizeram testes de capacidade cognitiva que mediam suas habilidades verbais e lógicas, consideradas fundamentais para o aprendizado e para a solução de problemas. Os pesquisadores apresentaram os resultados dos testes aos professores. Aproximadamente 20% dos alunos tinham demonstrado potencial para uma arrancada intelectual. Mesmo que talvez não se destacassem no momento, os resultados dos testes sugeriam que esses estudantes demonstrariam ganhos intelectuais extraordinários no decorrer do ano letivo. O teste de Harvard foi revelador. Quando os alunos fizeram o teste 1 ano depois, constatou-se que aqueles com maior potencial tinham melhorado mais que o restante. Com base nesses resultados, a inteligência parecia ser um forte concorrente entre os principais fatores diferenciadores de alunos de alto potencial. Mas não era, pelo menos no começo. Por que não? O estudo se destinava a descobrir o que acontecia com os alunos quando os professores acreditavam que eles tinham alto potencial. Os pesquisadores selecionaram aleatoriamente 20% dos alunos em cada classe a serem considerados com o maior potencial, enquanto os demais 80% eram o grupo de controle. Os escolhidos não eram mais inteligentes que os colegas. A diferença estava na cabeça do professor. Os escolhidos, porém, de fato ficaram mais inteligentes que os colegas, em capacidade verbal e lógica. Alunos rotulados aleatoriamente como promissores conseguiram mais de 50% em ganhos de inteligência em um único ano. As crenças dos professores criavam profecias autorrealizáveis. Quando acreditavam que os alunos eram promissores, os professores criavam altas expectativas de sucesso. Em consequência, adotavam comportamentos mais apoiadores, que reforçavam a confiança dos alunos e aceleravam o aprendizado e o desenvolvimento. Os professores se comunicavam mais calorosamente com eles, lhes davam tarefas mais desafiadoras, faziam perguntas com mais frequência e ofereciam mais feedback.
Alguns gestores e professores colocam isso em prática sem que ninguém os ensine. Sempre veem grande potencial nas pessoas. Raramente esse é o caso dos tomadores, que tendem a confiar pouco. Essas baixas expectativas desencadeiam um círculo vicioso, restringindo o desenvolvimento e a motivação daqueles ao seu redor. Mesmo que os tomadores vejam grande potencial em alguém, não procuram desenvolver as habilidades na pessoa para que não se torne um possível concorrente. Os compensadores, como valorizam a reciprocidade, ao perceberem que um colega ou subordinado tem alto potencial, respondem à altura, desdobrando-se para apoiar, encorajar e desenvolver o colega ou subordinado promissor. O erro deles é esperar sinais de alto potencial. Como tendem a jogar com segurança, em geral só oferecem ajuda quando veem demonstrações de talento. Em consequência, perdem oportunidades para aprimorar pessoas que, de início, não se destacam. Os doadores não ficam à espera de indícios promissores. Como costumam ser confiantes e otimistas em relação às intenções das pessoas, as pessoas desse tipo enxergam potencial em todos os outros. Enquanto os tomadores, em geral, se empenham em sobressair como os mais inteligentes, os doadores são mais receptivos a novas informações, mesmo que precisem questionar suas próprias crenças. O poder da comunicação não autoritária. Pesquisas sugerem que existem 2 caminhos possíveis para exercer a influência: domínio ou prestígio. Quando somos dominantes, influenciamos porque os outros nos consideram fortes, poderosos e competentes. Quando conquistamos prestígio, nos tornamos influentes porque os outros nos respeitam e nos admiram. Essas 2 maneiras de influenciar se relacionam com nossos estilos de reciprocidade. Os tomadores são excelentes em estabelecer domínio. No esforço para influenciar, os tomadores dão o tom e controlam a conversa. Em consequência, tendem a ser mais eficazes que os doadores na conquista do domínio. Mas será esse o caminho mais sustentável para exercer influência? O oposto do estilo de comunicação dos tomadores é a comunicação não autoritária. Os comunicadores não autoritários tendem a se expressar com menos firmeza, expondo dúvidas e demonstrando a confiança na opinião das outras pessoas. Em geral, os tomadores receiam que demonstrações de fraqueza comprometam o domínio e a autoridade. Já os doadores, ao se mostrarem vulneráveis, conquistam prestígio. Independentemente do estilo de reciprocidade, as pessoas adoram receber pedidos de orientação. Dar conselhos leva os tomadores a se sentirem importantes e os doadores a se considerarem úteis. Os compensadores, por sua vez, gostam de dar orientações, pois é uma maneira simples de acumular créditos e ser pago por isso depois. Os 2 tipos de doadores e o efeito propagador. Pesquisas recentes mostram que doadores vencedores são tão ambiciosos quanto os tomadores e os compensadores. Existem, portanto, 2 tipos de doadores, e suas taxas de sucesso são muito diferentes. Os doadores altruístas são pessoas muito voltadas para o interesse alheio. Doam tempo e energia sem considerar as próprias necessidades e pagam um preço por agirem assim. Se os tomadores são egoístas e se os doadores fracassados são altruístas, os doadores bem-sucedidos são alteristas, importam-se com os outros, mas também têm objetivos ambiciosos em relação a si mesmos e aos próprios interesses. Quando a preocupação com os outros se associa a uma dose saudável de preocupação consigo mesmo, os doadores ficam menos sujeitos a se esgotarem e a serem explorados. O excesso de confiança nos outros é uma das razões por que os doadores são tão suscetíveis a serem explorados. Tendem a ver o melhor em todo mundo e acham que todos são confiáveis. A capacidade de identificar farsantes agradáveis é o que protege os doadores contra a exploração. Quase sempre que doamos, somos motivados por várias causas envolvendo beneficiar o próximo e a nós mesmos. O autor diz que os tomadores e os compensadores talvez se sintam mais propensos a doar quando percebem que podem beneficiar os outros e a si mesmos simultaneamente. Quando Adam Grant se tornou professor em Wharton, a mais antiga faculdade de administração do mundo, decidiu realizar um experimento de doação em sala de aula chamado Anéis de Reciprocidade. Cada aluno faria um pedido à turma e os demais fariam o possível para atender ao pedido.
a solicitação poderia ser algo significativo para a vida profissional ou pessoal, desde indicações para emprego até dicas sobre viagem. Nos anéis de reciprocidade, como todo mundo faz pedidos, poucas são as razões para ficar sem jeito. Como as pessoas muitas vezes fazem pedidos expressivos, muitos compensadores se tornam empáticos. Mesmo quando não desenvolvem empatia, os compensadores acabam fazendo contribuições. Muita gente receia que os tomadores explorem a oportunidade de receber ajuda sem retribuir. Os anéis criam um contexto que induz os tomadores a agir como doadores. E o segredo consiste em tornar públicas as doações. Os tomadores sabem que, em contextos públicos, receberão benefícios para a própria reputação se forem generosos. Ao tornar as contribuições visíveis, os anéis de reciprocidade criam oportunidades para que indivíduos com qualquer estilo de reciprocidade sejam altruístas, podem fazer o bem e parecer bons ao mesmo tempo. Por mais que a maioria considere difícil assumir-se doadora com receio de parecer vulnerável no ambiente de trabalho, se caminharmos com persistência, ainda que lentamente, na direção doadora, teremos mais sucesso com propósitos mais saudáveis e com impacto mais duradouro. Insta Insights. Tomadores fazem o possível para receber mais do que doam e compensadores prezam pela justiça e equilíbrio entre dar e receber. O tipo de doador de mais sucesso é aquele que preza pelo próprio sucesso e pelo sucesso dos outros. Quando doadores alcançam o sucesso, geram um efeito cascata, beneficiando muitos ao seu redor. Doadores influenciam pela comunicação não autoritária e por não terem dificuldade em pedir ajuda. Adotar uma postura doadora permite alcançar o sucesso de forma sustentável, conquistando o respeito e a admiração daqueles que o rodeiam. Neste livro, você aprendeu que existem 3 tipos diferentes de preferências por reciprocidade. Os tomadores, que preferem receber mais que doam, os compensadores, que prezam pelo equilíbrio entre dar e receber, e os doadores, que se sentem muito bem doando mais do que recebem sem esperar nada em troca. O autor revela, com base em diversas pesquisas, que os doadores estão na base e no topo da escala de sucesso. E o que diferencia o doador de sucesso dos outros é a capacidade de prezar pelo sucesso alheio e pelo próprio, sem que seja explorado ou que se entregue de forma exagerada, prejudicando o próprio trabalho. Grant mostra que mesmo que alguém não tenha o perfil doador, é possível caminhar nesta direção, pois atos generosos mudam o estilo de reciprocidade do grupo, e este é o melhor caminho para alcançar o sucesso de forma saudável e duradoura. Gostou e quer aprender mais? O InstaLivros recomenda a leitura de Pessoas Acima do Lucro, Dale Partridge.